Uma fuçada no Marvado, tem umas dicas também de coisas que são simples de serem feitas, né, que dá para agregar no nível de vocês, que acho que dá um conforto maior, uma segurança. Chave geral, em carro, de modo geral, ela atrapalha o funcionamento da bateria, que pesa na partida, porque tem a conexão da chave geral no caminho. Geralmente o pessoal puxa esse cabo aqui que está vindo para o aterramento, aqui na carroceria, mas aqui atrás tem o número do chassi aqui, né? Então não é muito esperto fazer um furo aqui na carroceria para poder fazer isso, né? Cadê o número? Cadê? Tá aqui, ó. Tá ali o número, apareceu. Tá uma parte do chassi ali, ó. Então não é muito esperto fazer esse furo ali, porque é o lugar para ficar uma chave geral dentro do porta-luva. Para contornar esse problema, eu uso esse brocante de bicicleta. É um parafuso que prende banco de bike. Aqui tá meio enjambrado, que o parafuso era comprido, eu não cortei até hoje, ficou assim mesmo. E também porque a orelha não pegasse aqui no plástico, eu fiz esse calço aqui. Mas ainda vou trocar isso aqui por um caninho de metal para ficar mais bonitinho, ficar um negócio mais decente. Então você troca o parafuso que fixa o negativo da bateria por um brocante de bicicleta. Então quando você precisar desligar, você só vem aqui, puxa o cabo, ele solta, afrouxa o terminal e você remove o terminal. No caso que eu não vou tirar porque não precisa, já deu para entender a ideia. E dá para estender essa ideia, comprar um desse aqui avermelhado, vermelho, né? E colocar desse lado aqui, que fica o positivo. Daí fica fácil de tirar e pôr os contatos da bateria e eventualmente trocar a bateria. Eu quero trocar também essas duas porcas aqui por borboletas, também fica mais fácil de fazer o serviço. Outra coisa que eu fiz aqui também no Marvado, que aqui na caixa do ar, que até estou para trocar isso, que eu acho muito caro o filtro de ar do Niva, está R$120, é muita grana, né? Agora em maio de 2025. Então aqui eu fiz o seguinte, eu coloquei uma borboletinha aqui no capô. No capô não, no filtro de ar, falei bobagem. No filtro de ar. Aí eu tiro aqui a tampa do filtro com a borboleta. E aqui dentro, se eu quiser desmontar a caixa, também eu coloquei borboletas. O que facilita imensamente você fazer alguma manutenção aqui. Então se precisar desmontar ou tirar o filtro por alguma razão aqui, um belzinho aqui dentro do carburador, que depois que eu fiz isso nunca mais aconteceu. Esse carburador aqui é relativamente novo, há uns 7 anos atrás eu tirei da caixa, coloquei aqui, tá uma beleza, tá até hoje. É do modelo 1.7 russo, né? Comprei do Jossano Marcuso, meu amigão. Grande abraço aí, Jossano, você vê o vídeo aí. E aí eu fiz isso, coloquei borboletas aqui, porque deu solta borboleta, solta tudo, sai a caixa do filtro sem eu precisar de ferramenta nenhuma. E é mais fácil que soltar com a mão, que não tem perigo da porca cair lá dentro, nem nada disso. Então uma outra adaptaçãozinha, uma modificação simples de fazer que aumenta a facilidade de mexer com Niva, conforto, etc. Né? Eu lembro que no começo, quando eu peguei o Marvado, ele estava bem ruim de motor, eu tinha que mexer com alguma frequência aqui, desmontar aqui para limpar o carburador, tirar cisco, o carburador estava meio cansadão, eu consegui dar um trato no carburador original, que é o Solex russo, ele ficou bom, só que daí como eu passei o meu motor para 1.7, eu retifiquei o motor com pistões do 1.7, eu coloquei comando de válvula do 1.7, o distribuidor é do 1.7 e o carburador também é do 1.7. E foi feita a retífica com pistões 1.7. Isso deixou ele bem mais espertinho, tá? Lógico que os 1.0 modernos passam por cima, mas ele ficou bem mais redondo, bem mais legal para andar, sabe? Então é uma modificação para quem for mexer no nível e quiser um pouquinho mais de desempenho, vale a pena. Tá? Fica bem legal. Agora eu estou esperando chegar aí um cabeçote que eu comprei com válvulas maiores do camarada Fulgêncio, que quando eu tiver a oportunidade eu vou colocar aqui. O cabeçote não chegou ainda, mas quando eu precisar mexer em alguma coisa desse motor, que ele está perfeito, eu não vou mexer nele agora. Mas eu já tenho um cabeçote para dar um aumento aí, um incremento de potência aí, que o Germano, ele já fez isso no Niva dele antes dele vender, né? E o Niva dele ficou bem legal, bem redondo com essa alteração, com a adaptação desse cabeçote, ficou bem legal. Então eu vou fazer a mesma coisa no Marvado aqui em breve, só que em vez de ser com injeção eletrônica como é o Niva do Germano, o meu vai ser só com o carburador mesmo. Que eu acho mais fácil de sair do prego, porque se der algum BOzinho aqui é mais fácil estar mexendo, adaptando, fuçando, etc. Aqui também uma outra coisa que eu fiz, eu usei um pedaço de EVA para calçar aqui o macaco, que o macaco do Niva originalmente ele vai aqui, né, fixo. E aqui eu cortei uma rodela de EVA também para poder apoiar, para a chave não ficar batendo, fazendo barulho, né. Aqui tá faltando a manivela que eu emprestei pro meu irmão, que o dele tá com problema no motor de partida, ele tá usando a manivela. E essa tira aqui é a mesma que fixa macaco e peças do Fiat Uno. Então é uma correiazinha barata e fácil de achar para fixar aqui. Usa uma desse lado e uma do outro lado, tem uma aqui que é a que fixa aqui a bomba de encher pneu original do Niva, que está aqui embaixo, está aqui. Então essa aqui é uma bomba do Niva também, que ela tem até seu lugar para fixar, que vai ali, ó. Tem um suporte, então basta prender a perna dela ali e aqui eu fixo a bomba de encher pneu.
Isso aqui não é uma sirene, como você pode pensar, isso aqui é um vendedor de pamonha, né? Que eu ligo no PA do PX e consigo falar aqui fora. Parece parecer uma bobagem, mas em trilha, passeio, você quer falar com quem está do lado de fora, o cara não te escuta. E com isso aqui facilita a vida. Alguns dos detalhes que o Marvado tem aí de segredinho. Beleza, galera? E por hora é isso. Vou fazendo detalhes aí do Marvado e coisas que eu fui fazendo que eu fui achando que foi ficando bom e foi melhorando. Uma coisa que também coloquei no Marvado foi esse quebra-mato, né, que é o da Keco. Acho muito bom, legal que ele tem apoios aí para você conseguir colocar aqui um tubar se for o caso, né? Esse aqui é manual, esse guincho, ele não é elétrico, né? Tem o ponto aqui para fixar a alavanca. Eu fiz uma gambiarrazinha aqui com uma peça de fixar a lâmpada fluorescente, eu dobrei ela aqui e revesti com borracha, pedal de mangueira, né? Para que ele ficasse fixo aqui. Achei que não fosse segurar, mas segurou sim. E para fixar aqui no quebra-mato eu usei 2 grip aqui, 2 enforca-gato. Aqui foi pintado com a eletrostática, jateado e pintado na eletrostática o carretel aqui do guincho. E aqui eu coloquei um pedaço de mangueira de jardim no ferro aqui para quando eu encaixar o cano que vai aqui e ele não tenha problema de ficar batendo, fique mais firme, né? Fique um pouquinho mais rígido. E aí tinha o problema, né? Que é o cano que eu uso aí, ele tem mais de 1 metro. E aí onde que eu vou colocar isso no carro para que não atrapalhe? Aí eu fiz a seguinte gambiarra. Então aqui ficou o engate e por cima aqui dá para ver que eu fixei aqui o cano que é usado no guincho. Então o cano ficou preso aqui em cima do próprio engate do nível. Fiz feito 2 furos no cano, né? Obviamente eu furei transfixando aqui o engate e ele está preso aqui. Então fica fácil de transportar sem fazer barulho, sem incomodar, etc. E fica bem fixo. Ele está aqui faz um tempo já. A minha ideia depois é pintar com aquela tinta poliureia, que daí ele fica mais resistente a ferrugem, impacto, etc. Então ficou um bom arranjo e um bom lugar para se guardar isso sem ter problema de espaço, né? Que o Niva, como vocês bem sabem, é meio complicado estar guardando essas coisas, né? E aqui o porta-mala tá de boa. E aqui eu fiz também uma coisa, esse tampão aqui o Marvado não tinha quando ele veio, e eu ganhei do Jossano Marcuso. E esses rebites que vocês estão vendo aqui foi um reforço que eu fiz por dentro do tampão, que ele veio quebrado. Que o correio, quando trouxe da Ucrânia, épocas lá da Power, quando estava na Ucrânia, e o correio acabou quebrando o tampão. E aí foi o que eu fiz de colocar um reforço aqui atrás e acertar a parte quebrada. E o Jossano, como estava dando PT nessa peça, ele me deu. Eu falei, pera, então me dá que eu consigo arrumar. E de fato arrumei, ficou bom. E agradeço muito o Jossano ter me dado isso. Uma outra coisa que eu fiz também, os 95, né? Que aponta aqui para pegar na lataria. E eu cortei aqui um oval aqui de EVA. Então isso aqui tirou o barulho e tirou o movimento do tampão. Então ele fica quieto. Você passa estrada de terra com o Niva, né? Ambos os lados aqui tem esse oval, que é de EVA fininho. Então ele tira a vibração e ficou bem legal. Fica uma coisa que evita muita dor de cabeça com trepidação, etc. Aqui embaixo no bagagito, alto-falante, coloquei os fios aqui, beleza? Tá descolando aqui, ó, o adesivo do alto-falante. E aqui embaixo eu fiz uma mão francesa para sustentar aqui o tampão. Não sei se vai dar para ver aqui. Ali, agora vai dar. Aqui, ó. Aqui dentro, isso aqui é uma mão francesa para poder segurar o tampão sem que ele quebre. Eu aproveitei a furação desse furo aqui que está prendendo a trava do banco, então ele vai para a ponta, vai presa nele, e é uma mão francesa com um reforçozinho dentro dela. E em cima também eu coloquei EVA, dá para ver ali, ó, pedacinho de EVA ali dentro. Então eu fiz os dois lados. Então isso aí segura, o bagagito ele ficou bem forte, que ele é famoso por quebrar. Então isso aí acabou esse problema também. Aqui, ó, do outro lado a mesma coisa. Tá ali, ó. Ali daqui dá para ver melhor. Fiz uma mão francesa, aproveitei o furo que já tinha. Então não precisei furar o carro, fazer nada. Então só bastou colocar ali, fazendo a medida certa o apoio, né? Então ele segura aqui o porta-treco. Que o meu aqui atrás, o porta-tampão aqui, estava quebrado também. Se você olhar tem um rasgo aqui no meio. Ele estava quebrado ali, eu arrumei com fibra de vidro por dentro. Pus manta de fibra, fiz chegar no lugar. Do outro lado, mesma coisa. Também estava quebrado ali, ó. Ó, tem um quebradão feio, mas ele tá arrumado, ele tá emendado já. Tá faltando eu colocar uma tela aqui de TNT aqui para evitar que caia poeira em cima do falante. Ainda vou fazer isso também. Então aqui eu consegui recuperar os apoios aqui do tampão. E o tampão que o meu não tinha, o Jossano arrumou para mim e ficou perfeito. Agradeço muito ao Jossano, né? Sempre com a ajuda dos amigos a gente consegue manter as coisas em dia, né? E aqui embaixo a tranqueirada típica, né? Uma corda, mangueira, as bugigangas que a gente costuma ter. Outra coisa que eu coloquei aqui que foi interessante, isso aqui é aqueles tapetinhos igual de restaurante que põe em cima
de mesa quando você vai pôr o prato, para ele não deslizar. Então você põe algumas coisas aqui, elas não deslizam mais. Porque o Niva é famoso por ter esse tipo de tapete aqui. Você põe alguma coisa que ela fica escorregando de lado a lado e vai quebrando. Esses plásticos vai dando pancada, né? Dependendo do que você jogar aqui, pesado, ele desliza. Agora com esse tapetinho aí acabou. Você põe alguma coisa com algum peso aí e na posição que ficar, ele fica. A não ser que você faça uma curva muito acelerada, né? Do contrário, ele para quieto aqui. E aqui, não sei se todo mundo sabe, mas aqui no trás vai o jogo de ferramentas do Niva. Tem a bolsinha de ferramenta ali. Se alguém quiser, eu desmonto e mostro, faço eu esmiuço o meu estojo de ferramenta do Niva. Tá faltando alguma coisinha, alguma ferramenta original ainda, mas eu tenho a maioria delas, está nessa caixinha aí, nessa bolsinha aí. E é isso, detalhes do Marvado. Aqui no cockpit do Marvado temos o volante removível, uma adaptação que eu fiz aqui que ele é removível, solto os 2 parafusos, eu tiro o volante fora. Funciona como antifurto. Peixista do lado esquerdo, eu acho mais prático de usar aqui. Eu sou ambidestro, então qualquer lado é lado, para mim não importa esquerda ou direita. O painel precisa dar um trato nessa parte do ar aí, tá com som, tá com um alongamento aqui de alavanca de câmbio, que eu acho uma boa. Talvez eu diminua um pouco o tamanho dela, acho ela longa demais. Tem que trocar as marchas com algum cuidado, porque senão você pode, sei lá, forçar o trambulador. E o Wilson me chamou a atenção uma ocasião, dizendo que o peso extra da ponta na alavanca, com a vibração, pode promover algum desgaste lá embaixo, e ele tem razão. Então eu penso em replicar esse alongamento aqui com alumínio, e talvez fazer ele um pouco menor, não precisa ser tão longo assim. Essa chavinha que está escondida aqui no canto, é uma chave para desligar o som. Que às vezes o Marvado acontece ficar 3, 4 dias parado e o som ele consome bateria. E se bobear, ele arria a bateria e você fica sem partida. Tem a manivela, tem outros recursos, mas eu achei por bem ter uma chavinha que eu corto o contato ali. Uma outra adaptaçãozinha que eu fiz aqui nele é que no em cima do porta-luvas aqui, o Marvado estava com o painel completamente destruído. Aliás, ainda está. Essa peça que vocês estão vendo aí é uma peça, uma capa de fibra de vidro que foi feita pelo Sérgio Molo. Na ocasião que eu peguei o Niva, ele foi me ajudar a mexer nisso, nós fizemos isso aqui, eu não fixei ele, está solto. Se eu tirar, olha como está feio por baixo. Ele foi completamente destruído pelo sol. E como o Marvado, ele é a placa, eu sei que os antigos donos, e quando ele foi tirado novo, ele era da Bahia, então acho que provavelmente certo que o sol destruiu completamente o painel do carro, né? Então, com essa placa que ainda vou fixar com cola ou dupla face, não sei ainda, some o defeito e fica uma coisa bem legal. E o Sérgio fez essa borda aqui, que é uma coisa interessante, que você põe algum objeto aqui, em freadas e solavancos do Niva, ele não chegar a voar e cair no chão do carro ou no colo de quem tiver do passageiro, né? Outra coisa que veio quebrada também é essa tampa, que veio completamente quebrada. Então aqui embaixo dela foi feita uma adaptação também, ó, uma chapa ali, para completar o pedaço do plástico que faltava e ter a rosca novamente. Eu não pintei ainda, mas achei até desnecessário porque nem aparece. Mas qualquer hora eu vou desmontar isso e dar uma tinta. Então foi uma maneira de recuperar isso e fez com que a peça ficasse firme no lugar e não tivesse problema de ficar soltando ou pulando do jeito que estava, né? Que num solavanco, por exemplo, essa parte aí voava no meu colo aqui, dirigindo o Marvado. E o painel também na ocasião não funcionava nem contageiros, não funcionava as coisas aqui direito porque estava com as trilhas do painel rompidas. E aí o meu irmão, no que eu removi o painel, ele refez com solda diretamente na placa, ele refez as trilhas que estavam estragadas e o Marvado funciona a contento. Então ficou uma coisa bem legal.